Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje será um episódio especial em que vamos abordar sobre direito das famílias na perspectiva dos direitos humanos. O fato de ser um episódio especial é porque nós estamos contando com a presença do Eduardo Cambi, que, quando ainda era promotor de justiça, coordenador geral da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, ele conduziu este podcast, ele iniciou e conduziu esse podcast durante 74 episódios. Hoje, o Eduardo Cambi é desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, numa vaga, daquelas vagas do 5º Constitucional do Ministério Público, e aceitou esse nosso convite para vir aqui dar sua contribuição como entrevistado do podcast. Nós estamos aqui muito felizes, muito orgulhosos de recebê-lo, Eduardo Cambi. Para nós vai ser um episódio marcante, especial mesmo, né? Então eu queria te agradecer desde já por sua participação neste episódio. Muito obrigada pelo que você fez pelo podcast Julgados e Comentados, né? Transformando ele num podcast de projeção nacional, de importância, né, para todo o Ministério Público e toda a comunidade jurídica. Muito obrigada mesmo, viu? Primeiro, é uma satisfação estar aqui com você, né, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, uma amizade de longos anos. Estar aqui com o Gabriel, que pensou conosco esse podcast, que é um sucesso de público e de crítica. Eu escuto sempre o podcast, aprendo muito e acredito que os nossos ouvintes, que são contemplados quinzenalmente com reflexões críticas a respeito do direito e do posicionamento que o Ministério Público tem na promoção dos direitos humanos, da efetivação da Constituição e da própria explicação do que é o Ministério Público e o seu papel no sistema de justiça. Então, fico muito feliz em ver que esse projeto foi adiante, que foi bem aceito e que permite esse diálogo quinzenal com temas tão ricos. Muito obrigada. É isso mesmo. A gente também é muito feliz com a iniciativa que aconteceu lá atrás e com a forma como as pessoas respondem, acompanham. Eu tenho testemunhos belíssimos disso e fico muito satisfeita mesmo. E, de novo, muito agradecida a você por ter começado e levado adiante com tanto brilhantismo, né? E eficiência esse podcast. Nosso tema de hoje vai tratar da concepção de família e dinâmica de relacionamentos que ela passou a permitir no âmbito do seu atual conceito. Mostra que existe hoje um conjunto de transformações múltiplas no decorrer das últimas décadas. São mudanças que contribuíram para a substituição do modelo de família patriarcal, abrindo espaços de maior amplitude, integrativa e inclusiva, sobre a forma de sua constituição, o que requer, sem dúvida alguma, uma leitura fundamentada nos direitos humanos, própria ao tema direito das famílias, a partir da dignidade da pessoa humana. Há novos tipos de família e, consequentemente, um diferente direito das famílias. E essa denominação, hoje utilizada no plural, já permite compreender a força do fenômeno inclusivo em torno dela. Este ramo do direito privado ganhou estas conotações que foram destacadas antes aqui por mim, de integrar, incluir e perspectivar a dignidade da pessoa a partir da Constituição de 88, ao ser consagrado nela
que a família e as relações de parentesco não decorrem apenas do casamento. Não é mais como no Código Civil de 1916, para o qual existiria ou não a legitimidade da família, de acordo com a presença ou não do vínculo matrimonial. Portanto, são novos paradigmas, com o reconhecimento, inclusive, de famílias multifacetadas. Vamos explorar campos relacionados ao conceito de família, o impacto das relações baseadas nas concepções de gênero, de como pode ser exercida a guarda e a proteção das crianças e adolescentes, o regime de bens e alimentos, os avanços jurisprudenciais na interpretação das relações familiares, a harmonização e a convencionalidade decorrente dos tratados internacionais que precisam ser observados, numa leitura civil e constitucional e dos direitos humanos, deste novo direito das famílias. Eduardo Cambi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sâmia, mais uma vez por ter trazido esse tema tão importante. É um tema que mexe com a sociedade, é um tema que traz a relação do direito com a moral, as perspectivas críticas do direito, a possibilidade de se falar na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, no controle de convencionalidade, na promoção de direitos humanos, enfim, um tema muito rico e que, portanto, nós podemos explorá-lo por diversos aspectos e eu espero poder, ao menos, trazer alguns desses pontos mais relevantes dentro desse lugar de fala que eu tenho hoje, que é a jurisdição dentro da área do direito das famílias. Muito obrigada, Cambi. E toda essa concepção, que foi resumidamente retratada na introdução que nós fizemos até aqui, Eduardo, passa por perquisições e questionamentos que fazem e que permitem que as ideias evoluam. Isso é zetética, ou seja, um campo de desconstrução de posturas e de opiniões arraigadas socialmente que se transmitem para o direito na forma de dogmas. Por isso falamos da dogmática, em oposição à zetética. A partir desse binômio, quanto às formas de enxergar o direito, dogmática e zetética, ou seja, do direito posto de um lado e da interdisciplinaridade de outro, as teorias críticas permitem encontrar um sistema dialógico e completo a favor da pessoa humana. Como a teoria crítica ou o movimento crítico do direito pode, Eduardo, auxiliar na interpretação e aplicação do direito das famílias? Bom, antes de mais nada, desde a minha formação na graduação, esse é um tema que me perturba muito. Uma coisa é a lei, outra coisa é o direito e outra coisa é a justiça. São três conceitos que são diferentes, mas que podem se somar. Da mesma forma, uma coisa é o texto e outra coisa é a norma. Então, eu acho que a preocupação de todos nós que estamos dentro desse sistema é promover justiça. E, para isso, nós podemos interpretar e aplicar o direito, tendo sempre como centro a pessoa humana, na sua dimensão concreta, na sua dimensão individual, como ser humano que tem as suas relações concretas, né, como mulher, como homem, como pessoa com deficiência, como idoso, como criança ou adolescente. Essas categorias são importantes, mas não eximem a necessidade de nós verificarmos, especialmente nas situações concretas, a situação do indivíduo e as suas implicações nas relações sociais. Esse é um primeiro ponto importante. E o direito das famílias já é uma categoria crítica,
na medida em que se evolui para um conceito sociocultural de família, que, aliás, desde 2011, quando o ministro Aires Brito relatou a ADI 4277 das uniões homoafetivas, ele foi muito feliz. E esse é um grande exemplo de que nós podemos ter teoria crítica no direito, teoria crítica no direito de família, porque ele interpretou o conceito de união estável, lá do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, que diz expressamente: é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Veja que as palavras têm um poder simbólico. Aqui ninguém duvida do que sejam o homem e a mulher, mas a partir de uma visão plural de família, da ideia de que a família é o núcleo afetivo de proteção e cuidado, que a família é um ambiente de apoio e acolhimento, é que o ministro Aires Brito, e depois a unanimidade do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a necessidade de nós ampliarmos essa visão de família, justamente para termos uma concepção crítica rente à realidade, que permitisse nós enxergarmos o fenômeno jurídico pelo ponto de vista social, cultural, mais amplo. E aqui eu acho importante, porque também fui aluno do ministro Luiz Edson Fachin, que foi sempre um estudioso da área do direito de família, tem diversos livros na área de família, inclusive um que é Elementos Críticos do Direito de Família, que para colocar o ser humano no centro do ordenamento jurídico, nós temos que dar uma interpretação constitucional do direito infraconstitucional e, mais do que isso, usar os tratados de direitos humanos em conjunto com a Constituição. O Fachin, no livro Elementos Críticos de Direito de Família, ele fala numa Constituição formal, numa Constituição material e numa Constituição prospectiva. A Constituição formal é aquilo que está expressamente positivado no texto constitucional. A Constituição material são os princípios expressos ou implícitos do qual é possível se alargar a compreensão da realidade, e uma Constituição ainda prospectiva, que permite que nós olhemos para a dinâmica da vida e possamos aplicar a Constituição como um elemento de transformação da realidade e de emancipação e de enfrentamento das injustiças sociais. Eu gosto muito dessa ideia de ver a Constituição como um instrumento vivo, até porque, como eu disse, texto e norma não se confundem, né? Se fosse assim, não poderíamos admitir uma interpretação diferente do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Portanto, Sâmia, partindo dessa categoria de que a família é um conceito sociocultural e não apenas uma realidade jurídica formal, eu penso que o grande desafio do intérprete e do aplicador do direito de família, como recomenda o ministro Fachin, são três: compreender a pluralidade familiar, a heterogeneidade social e a força normativa criadora dos fatos. Esse tripé permite que a gente entenda a família pelo viés crítico e possa enfrentar os desafios do direito positivo sob a ótica do controle de constitucionalidade e de convencionalidade. Nessa perspectiva,
Embora a Constituição Federal assegure o princípio da igualdade entre homens e mulheres, as relações familiares ainda são marcadas por desigualdades. Infelizmente, isso é constatado, né? Embora se veja alguma evolução, mas isso ainda é muito constatado. Como é que a interpretação jurisprudencial pode contribuir para que essas contradições entre normatividade e os fatos, elas avancem mais e mais rapidamente? Você acredita que a interpretação jurisdicional tem minimizado potencialidades de contribuir mais ainda, né, para afastar essas injustiças cometidas contra as mulheres no âmbito dos direitos das famílias? Veja, eu gosto muito dessa tensão entre normatividade e mundo empírico. Acredito que dessa tensão nós conseguimos produzir um direito mais justo, emancipatório, que respeite os valores democráticos. Eu gosto muito de trabalhar nessa tensão entre o normativo e os fatos. A questão de gênero é uma das questões mais interessantes na luta por justiça social. O movimento feminista, desde principalmente da segunda parte do século passado, tem trazido grandes contribuições para a teoria da justiça. Por exemplo, Nancy Fraser, que é uma das feministas mais importantes, ela trata, na sua teoria da justiça, de algumas categorias. A categoria da redistribuição, a categoria do reconhecimento e a teoria da representação. Então, Nancy Fraser fala que, e ela é uma marxista, né, que nós superamos a questão de classes, embora isso seja importante, né, a questão econômica se coloca nessa visão marxista da tensão de classes, então é importante o conceito de redistribuição, e nós sabemos as mulheres, mesmo desempenhando trabalhos similares ou iguais aos dos homens, acabam ganhando menos do que os homens, então isso é uma marca do patriarcado, do machismo estrutural e sistemático, que precisa ser superado. Mas ela também fala na categoria do reconhecimento, porque existem padrões androcêntricos, sexistas, que estão presentes na análise tanto do legislador, quanto do julgador, quanto de todos nós, porque, como disse, é uma questão estrutural. Então, estereótipos, discriminações, preconceitos precisam ser superados. Até porque o conceito universal do sujeito de direito, desde o paradigma liberal, sempre foi o homem, né? O homem branco proprietário, porque ele representava no parlamento, no judiciário, nos lugares de poder, na academia, aquele sujeito de direitos, né? E à medida em que você quebra esses padrões, você precisa reconstruir o direito para se ter equidade de gênero. Nós temos falado muito no constitucionalismo feminista, trabalhando muito a questão das vulnerabilidades, e para isso acho muito importante trazer para a interpretação e aplicação do direito os tratados de direitos humanos e essa visão do direito civil constitucional. Por quê? Porque nós estamos tendo que superar padrões culturais, econômicos, políticos, que revelam essas relações assimétricas de poder, justamente para, nos casos concretos, o Poder Judiciário poder dar essa dimensão do constitucionalismo feminista e superar as injustiças sociais. Nesse sentido, me parece que o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça avança nessa possibilidade de se reconhecer essa necessidade de nós superarmos uma neutralidade, né,
e essa visão machista do direito, que implica em parcialidade e não em imparcialidade. E na medida em que nós chegamos no direito de família, nós verificamos essa possibilidade justamente porque nós temos a mulher, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural, ainda injustiçada, porque ganha menos e contribui menos, por exemplo, com as despesas familiares, ou quando fica em casa acaba ficando assoberbada com as tarefas domésticas, ou quando trabalha também fica sobrecarregada com o cuidado dos filhos, da casa e do próprio marido. E essas questões, então, aparecem no direito das famílias e precisam ser trazidas, até porque o Poder Judiciário assumiu o compromisso da Agenda 2030, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E penso que a jurisprudência tem avançado na questão de alimentos, na questão de guarda, na questão de reconhecimento do esforço comum para a partilha de bens, temas interessantes e que permitem também a interlocução com os sistemas protetivos de proteção dos direitos da mulher, como a aplicação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará, de 1994, a possibilidade de se aplicar no direito de família a Lei Maria da Penha, né? Existe inclusive uma discussão interessante sobre a aplicação do artigo 14 e 14A de uma competência híbrida dos juizados de violência doméstica para incluir também as ações civis decorrentes da violência doméstica e familiar. Então, tudo isso culmina, Sâmia, para a possibilidade de nós concretizarmos o constitucionalismo feminista, a equidade de gênero, dentro do direito das famílias. E eu vou apenas explorar um pouquinho mais, que era objeto de uma das nossas perquisições aqui, essa questão do protocolo, né, para julgamento com perspectiva de gênero. Ele, primeiro, foi criado em 2021, determinando mesmo a instituição de práticas de promoção da igualdade e tratamento igualitário às mulheres no âmbito do Poder Judiciário. Talvez pelo fato de que tenha sido criado, mas não tenha sido desde o início tornado obrigatório, ele passou, obviamente, nós passamos a ter exemplos de aplicação deste protocolo no julgamento, mas finalmente nesse ano, em março, no dia 17 de março, veio a resolução 492 que tornou obrigatória a adoção do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero para todo o Judiciário Nacional, né? E isso passa a influenciar não só a própria área jurisdicional, eu creio que também a própria área administrativa. Você já sente, Eduardo, que o protocolo, ele já, vamos dizer assim, ele já tem um impacto importante, ou isso vai depender ainda de uma mudança cultural? Eu sou um entusiasta do protocolo desde o início. Penso até que essa discussão se é obrigatório, se é sugerido, isso para mim é de menos importante. Para mim, o protocolo foi construído na perspectiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, primeiro no caso algodoneiro, envolvendo o México, e para se superar esses estereótipos, esses preconceitos, essas discriminações que o sistema de justiça faz em relação à mulher, e com isso há uma revitimização institucional da mulher.
e para se ter aquilo que está lá na nossa Constituição, lá no artigo 5º da Constituição, que é a equidade de gênero, em torno de um movimento muito maior, que é o constitucionalismo feminista, que é a proteção dos direitos humanos. Eu tenho aplicado sistematicamente o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero no Tribunal de Justiça do Paraná. Se colocarem lá no buscador da jurisprudência do tribunal, vão ver que eu já julguei dezenas de casos aplicando o protocolo de julgamento de gênero. A resolução 492 do CNJ, embora não tenha sido tão explícita sobre se é obrigatório ou não é obrigatório, ela, mais uma vez, dá um passo, especialmente na capacitação dos integrantes do sistema de justiça para as questões de gênero. E o Conselho Nacional do Ministério Público, através da Corregedoria Nacional, através da Recomendação 02 de 2023, também caminha no sentido de introduzir esse protocolo no Ministério Público brasileiro. Eu tenho aplicado o protocolo nas mais diversas dimensões. Tenho aplicado o protocolo na questão dos alimentos, para dizer que no juízo de proporcionalidade entre o pai e a mãe que cuida, que fica mais tempo com as crianças, tem que levar em consideração esse trabalho doméstico não remunerado, esse tempo que ela dedica ao cuidado e retira de si mesmo, né, um tempo que ela tira do lazer dela, do estudo dela, do trabalho dela, isso tem que ser compensado. Tenho aplicado o protocolo de julgamento da perspectiva de gênero para ex-cônjuges e ex-companheiras na fixação dos alimentos compensatórios humanitários. Tenho aplicado a perspectiva de gênero na questão do acesso à justiça, inclusive em questões que envolvem hipossuficiência, a vulnerabilidade de informações. Tenho aplicado a perspectiva de gênero na relação, no reconhecimento da presunção de esforço comum para a partilha de bens. E, portanto, há uma gama enorme de casos na consideração da guarda compartilhada, na proteção da maternidade, da sua função social. Enfim, são muitos os casos. Na questão da violência patrimonial, que também é gravíssima, porque a mulher ainda é uma vítima crônica da violência intrafamiliar, da violência doméstica e familiar. Na questão da oitiva de crianças e adolescentes, na aplicação da Lei Henri Borel, porque, veja, me parece que há o rompimento da sociedade conjugal, o divórcio, ele traz em si afetos negativos, né, muito ódio, e isso repercute também nos filhos, na alienação parental. Isso implica em relações tóxicas e que se precisa repensar não só a relação entre pai e filhos, mas entre ex-maridos e ex-mulheres, para não se tornar isso uma guerra que prejudica a própria família e causa violências psicológicas nos seus membros, mas também repensar com tudo isso o nosso grau de civilidade, de humanidade. A própria masculinidade tem sido colocada em reconstrução, porque, volto a dizer, se trata de relações de poder, muitas vezes. Esse machismo estrutural, esse patriarcado ainda se faz presente, muito embora nós estamos diante de uma Constituição que mudou o conceito de família e que avançou muito nessa ideia de não ver a família como um fim em si mesmo, né? Um modelo transpessoal, mas sim um instrumento para a busca da felicidade pessoal dos seus integrantes, aquela família eudemonista, que, por exemplo, a emenda constitucional 66 tornou o divórcio
é um direito público subjetivo, então eu tenho aplicado o protocolo de julgamento da perspectiva de gênero, inclusive para conceder tutela de evidência para a mulher que quer se separar, mesmo antes da citação, porque é um direito da mulher romper aquele laço que não agrada a ela e até de forma imotivada, não vejo a necessidade dela justificar o porquê do divórcio. Então vejo que existem vários campos de atuação para o protocolo de gênero e me parece que é um movimento cultural que aos poucos está tomando o sistema de justiça e que vai alterar e já está alterando a jurisprudência. Realmente, isso implica, você nessa fala mostrou bem, a necessidade de uma mudança de olhar, né? Mudança de perspectiva. E é isso que se pede hoje do profissional do direito, de todas as áreas, mas principalmente se pede, obviamente, do magistrado, que é aquele que, quando os litígios não se resolvem no âmbito dialógico, né, é aquele que, vamos dizer assim, que cria, né, condições novas para se aplicar as normas, a normatividade, com mais justiça, né? Cria diferentes condições para a realização efetivamente do direito. Bom, o direito das famílias é muito dinâmico, né? Justamente porque é aquele âmbito onde tem mais força, né, para a gente compreender as relações interpessoais, essa relação com as regras criadas, né? E essas regras, elas não são estáticas. Além disso, demandam uma sensibilidade no olhar. De novo, a questão do olhar. Sobretudo quando envolvem violações de direitos, que importam em sofrimento. Bom, essa questão de sofrimento, as mulheres podem falar aí de cadeira, né? Porque nós temos aí no âmbito dessas relações de poder que acontecem no âmbito familiar, são as que sofrem mais mesmo, ainda, por causa do machismo estrutural que você referiu, por causa do sistema patriarcal que construiu uma sociedade, infelizmente, baseada, uma boa parte dela, uma parte importantíssima dela, na exploração da mulher. Processos, então, envolvendo destituição do poder familiar são dotados de celeridade, porque envolvem criança e adolescente em situação de risco, normalmente, que pode estar abrigado, pode estar em família substituta também, né? Nesse sentido, tendo em vista a constante alteração de fatos, é possível instituir a abordagem do processo reestruturante na solução de conflitos familiares? O que você tem a dizer a respeito desse processo reestruturante no direito das famílias? Bom, primeiro que o processo estrutural é uma categoria nova no direito processual e que o Ministério Público tem avançado muito, especialmente nas questões envolvendo as ações coletivas. Acredito que os grandes estudiosos do processo estrutural pensaram o processo estrutural para as ações coletivas, né? Edilson Vitorelli, Sérgio Aguinhardi, Gustavo Osna, entre outros, têm pensado essa categoria para o direito coletivo, para as atividades muitas vezes relacionadas ao Ministério Público. A pergunta que se faz é se nós podemos utilizar a categoria do processo estrutural ou do processo reestruturante nos conflitos de família. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender quais são as características dos conflitos estruturais. E o conflito estrutural tem 4 características. A primeira delas é a complexidade, ou seja, são conflitos marcados por um estado de imprevisibilidade
devido à dinâmica dos fatos, à possibilidade de reações imponderáveis e de circunstâncias que podem estar permanentemente em alteração. Isso é possível de ser aplicado no processo de família, por exemplo, na adoção de um regime de convivência familiar, de uma guarda compartilhada, de uma perda de poder familiar que é marcada por essa complexidade. Depois, a segunda característica é a multipolaridade, né? Porque envolve diversos centros de interesses e não apenas dois sujeitos processuais que estão litigando, né? Então, na guarda judicial, você tem o interesse de cada filho, você tem o interesse de cada genitor, você tem o interesse dos avós maternos, dos avós paternos, de outros integrantes da família extensa. Uma terceira característica é a recomposição institucional. A recomposição pode ser tanto de uma instituição pública como de uma instituição privada. Então, o Ministério Público, quando pretende a reorganização de um município, de uma prefeitura que está com excesso de servidores comissionados, ele vai fazer um processo reestrutural, por exemplo. Mas isso também é possível numa instituição privada que funciona mal, uma família que funciona mal, em razão de um divórcio litigioso, por exemplo, em que o juiz é chamado para intervir, por exemplo, na fixação do regime de convivência entre pais e filhos, para prevenir ou remediar uma alienação parental, para colocar a criança em situação de risco numa família acolhedora. Então, me parece que essa terceira característica dos conflitos estruturais se aplica também ao direito de família. E uma quarta e última característica é a prospectividade, ou seja, a decisão judicial ela não está voltada para o passado, ela está preocupada em modificar comportamentos humanos. Então, dentro daquela ideia de que a família é um fenômeno sociocultural, que os pais se separam, vão viver outros relacionamentos, têm outros filhos, né? Dentro daquela ideia de uma família reconstruída, recomposta, pluriparental, essa prospectividade que você vê no curso do processo de família, ela é intensa. O pai paga alimentos, mas daí no curso do processo ele perde o emprego. Nós temos que analisar aquele fato de uma forma diferente de um processo tradicional, né? E por isso que esse processo reestruturante ele é marcado por algumas características que se aplicam ao direito das famílias. Por exemplo, a determinação do objeto durante o curso do processo. Nesse exemplo que eu dei dos alimentos, no curso do processo pode haver uma modificação fática, uma modificação jurídica que precisa ser levada em consideração na decisão final. Uma outra questão, a prospectividade da instrução probatória. Vamos deixar a criança num abrigo institucionalizado, num programa de acolhimento familiar, ou vamos devolvê-la para a família de origem, ou vamos colocá-la numa família extensa. Então, são feitos vários estudos sociais, há a presença de equipes interdisciplinares durante o processo que vão dizer isso e vão medir essas situações ao longo do processo, porque a tentativa sempre é voltar para a família de origem, mas não sendo possível, vai se romper o poder familiar, vai se destituir o poder familiar, e essa prospectividade se dá no curso do processo. Ainda mais duas outras características importantes: o juiz tem um papel importante no poder instrutório, na produção da prova. O juiz, por estar lidando com direitos indisponíveis, ele tem um protagonismo maior na compreensão dos fatos. Geralmente são situações graves. Então, por exemplo, havendo indícios graves de alienação parental, o juiz pode deve de ofício, determinar a realização de perícia biopsicossocial, auditiva da criança e adolescente para apurar essa situação. Outra característica importante são a possibilidade de prolação de decisões em cascata. Nesse momento, a família está desestruturada, você determina que ela vá para uma instituição, depois essa família se recompõe
e o juiz pode fazer com que ela retorne para a família. Então, essas decisões em cascata são importantes na medida em que as perícias estão sendo realizadas, os estudos sociais, que a própria genitor se compromete com o cuidado da criança, demonstra que aquela situação de abandono ou de negligência ou de violência foi um fato esporádico e com isso a gente pode ampliar, reduzir o regime de convivência, alterar a forma da guarda, modificar o percentual dos alimentos e ainda esse processo estrutural, no meu modo de ver, se aplica ao direito das famílias devido à atipicidade dos meios executivos. Por exemplo, para a definição da capacidade contributiva do genitor, nem sempre é fácil, porque ele está desempregado, ou é porque é um profissional liberal, porque é um empresário, é um profissional autônomo. Então, você tem que fazer uma investigação patrimonial, buscar no Bacenjude e em outros bancos a existência de elementos que possam auxiliar na aplicação de indícios, de presunções, de máximas da experiência, daquilo que a gente chama de teoria da aparência, e, eventualmente, aplicar outros meios executivos, como apreensão de passaporte, de CNH e outros meios, enfim, para constranger aquele alimentante a cumprir com a prestação alimentar. Então, me parece, por todas essas razões, que o processo estrutural, o processo reestruturante, é melhor que o processo civil clássico para a resolução da dinamicidade dos problemas de direito de família que são trazidos à jurisdição. Nós estamos nos encaminhando mais ou menos para o final, né? E essa última pergunta diz respeito ao fato do Brasil ser signatário de diversos tratados e convenções internacionais que promovem a proteção dos direitos humanos. Como nós estamos falando dos direitos das famílias, na perspectiva dos direitos humanos, a gente também percebe o seguinte: ainda, embora se fale muito, muitas lives, muitas palestras, muitos estudos em torno desse tema da convencionalidade, né, da aplicação dos tratados internacionais, a gente observa ainda que parece que isso ainda é pouco ou esporadicamente aplicado pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, esse controle de convencionalidade, que é uma importante ferramenta que nós temos para harmonizar a nossa ordem jurídica, colocá-la, né, em contato com o que está acontecendo, enfim, no mundo, né? Qual é o papel que tem o Ministério Público, qual o papel que tem o Poder Judiciário brasileiro para a aplicação dessas regras internacionais que deveriam repercutir aqui na aplicação do nosso direito, né? Bem como da jurisprudência da Corte Interamericana. Enfim, fale um pouco aí a respeito disso, já que nós estamos tratando dessa amplitude relacionada ao novo direito das famílias. Bom, a dignidade humana, ela não pode ser um conceito vazio. Ela precisa ser entendida nas suas diversas dimensões. E o ser humano, nas suas vulnerabilidades, ele merece um tratamento especial na família, na sociedade e por parte do Estado. E aqui está do sistema de justiça. O controle de convencionalidade ainda é um tema recente, porque a Corte Interamericana, o primeiro caso foi de 2006, então historicamente é algo bastante novo, que está sendo assimilado aos poucos pelo sistema de justiça. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 123 no ano passado, em 2022, recomendando aos integrantes do Poder Judiciário que fizessem o controle de convencionalidade e que aplicassem a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
O Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, deu decisões um pouco contraditórias. Tem casos em que as mesmo condenações do Brasil na Corte Interamericana foram afastadas, né, no caso da lei de anistia, e também especialmente na questão da inconvencionalidade do crime de desacato, o Supremo Tribunal Federal optou por não aplicar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entretanto, isso tem avançado, por exemplo, na questão da audiência de custódia, né? A ampliação do próprio conceito de audiência de custódia, da sua ampliação para todas as modalidades de prisão, não só a prisão cautelar. E hoje a discussão que se tem aqui no direito de família é que se a audiência de custódia é obrigatória ou não na prisão civil, né? Se esses marcos valem ou não valem para o direito das famílias. Falar em aplicação dos tratados de direitos humanos é aquilo que eu chamo, junto com a Melina Fachin e com a Letícia Porto, de constitucionalismo multinível. Ou seja, nós fazemos uma aplicação do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, dizendo que além daqueles direitos fundamentais positivados ali, no artigo 5º, 6º e seguintes, nós temos os tratados de direitos humanos que o Brasil é parte, que dentro da dimensão que está estabelecida na Convenção de Viena, é aquela de que pouco importa se a norma é interna ou a norma é internacional, tem que se aplicar a norma mais protetiva à dignidade da pessoa humana. E nesse sentido, me parece que o controle de convencionalidade é muito importante justamente para diminuir as vulnerabilidades e a revitimização por parte do sistema de justiça. Veja, por exemplo, o caso da violência intrafamiliar, que tem como vítima as mulheres. Esse tema fica, muitas vezes, na fronteira entre o direito penal e o direito das famílias, o direito civil. Então, por exemplo, entender que a Lei Maria da Penha não é uma lei meramente protetiva de questões penais já é um avanço, já é uma interpretação da Lei Maria da Penha em conformidade com as convenções internacionais, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência, justamente para que se tenha uma compreensão mais ampla desse sistema protetivo de discriminação e sujeição da mulher, justamente porque essa multiplicidade de alcances e dimensões que envolvem a prevenção e educação, a proteção e assistência à vítima e à família, e também a responsabilização do autor da agressão. A violência psicológica que se coloca na mulher, que não deixa marcas no corpo dela, mas que traduzem num prejuízo para toda a família. A violência patrimonial, que faz com que, muitas vezes, aquele marido, aquele ex-companheiro, use de fraudes e de outras formas de dilapidação do patrimônio comum. Então, todas essas questões podem ser melhor tratadas quando a gente tem essa dimensão dos direitos humanos, quando se aplica o controle de convencionalidade junto com o controle de constitucionalidade. E essa responsabilidade, ela pode surgir lá na delegacia de polícia, quando a mulher leva pela primeira vez a questão, né? E daí a importância de termos delegacias especializadas para a mulher, a necessidade de nós pensarmos em competências híbridas para juizados da violência doméstica, para incluir também as questões familiares, a importância que tem se dado, principalmente a partir da Lei 14.550 de 2023, em relação às medidas protetivas, que não estão ligadas apenas a uma questão criminal ou uma questão civil, que a palavra da vítima, que tem sido colocada em primazia, e depois vai se ouvir o suposto agressor,
o tempo de duração dessa medida de proteção, enquanto durar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. E, portanto, tudo isso porque o ordenamento jurídico tem avançado para uma compreensão plural, interseccional também, da questão da mulher, que eu volto a dizer, não é um problema da mulher, é um problema da sociedade, e penso que os tratados de direitos humanos e essa eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas são ferramentas importantes para o judiciário, mas não só, para todos os atores de justiça, porque essas questões precisam chegar no judiciário, pelos advogados, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, e quanto mais nós nos apossarmos dessas ferramentas, desses mecanismos, acredito que nós vamos conseguir humanizar ainda mais o direito e chegarmos àquilo que a gente dizia no começo, que é uma justiça social, que é a partir da redistribuição, do reconhecimento e da representação, que atinge, a gente falou muito das mulheres, né, mas também outros grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, como idosos, como pessoas com deficiência, enfim, a partir de outros marcadores sociais que estão presentes na nossa realidade e que não podem ser invisibilizados nem naturalizados para que a gente possa atingir graus maiores de civilidade, e o direito tem esse papel de transformar a realidade social. Esse é o papel crítico do direito. Perfeito, Câmbio. Inclusive, também nesse âmbito das diferentes vulnerabilidades, a população LGBTQI+, né, que sofre de uma forma muito contundente, né, em razão desse sistema patriarcal mesmo. Mas tudo isso mostra que nós temos aí, vamos dizer assim, perspectivas novas no horizonte, o que é muito bom. Quer dizer, sim, nós temos avanços civilizacionais, podem não ser, vamos dizer, não estar naquela velocidade que nós desejamos, né? Mas a gente precisa atuar nisso, a comunidade jurídica precisa se preocupar com isso, a partir dessas ideias. Quero agradecer muito ao Câmbio, desembargador Eduardo Cambi, né, integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por ter participado desse episódio e trazido essas luzes, essas ideias que, há uns anos atrás, nós diríamos que são revolucionárias. Hoje devem fazer parte do nosso dia a dia. Eu quero agradecer, gostaria que esse episódio fosse mais um dessa cadeia, né, de importantes podcasts que o Ministério Público do Paraná produziu, porque o podcast está dentro de um contexto de uma educação emancipatória, voltada à promoção dos valores éticos, do respeito à diferença, da compaixão pelo sofrimento alheio, da empatia pelos seres humanos mais vulneráveis da sociedade, do rompimento de uma cultura de violência e da superação, principalmente aqui no sistema de justiça, de preconceitos, estereótipos e discriminações que muitas vezes nós temos e não sabemos, porque são questões estruturais e somente com informação e educação nós vamos conseguir se tornar promotores, juízes, advogados, cidadãos melhores. Obrigada, Câmbio. Eu vou mandar também aqui um abraço especial para o Ministério Público de Pernambuco, porque num encontro que eu tive com o diretor do CEAF, coordenador do CEAF, ele disse: a cada episódio lançado, aqui é que nem rastilho de pólvora, a gente distribui entre todo mundo. Então, vou deixar aqui um abraço carinhoso aos integrantes do Ministério Público de Pernambuco, e que esse episódio caia como um rastilho de pólvora, não só no Ministério Público de Pernambuco, mas no Poder Judiciário brasileiro, no Ministério Público brasileiro, porque é importante
que ele chegue até as pessoas que escutem, que curtam, que compartilhem. E não se esqueça, justamente isso, você que está ouvindo até aqui, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários. Envie aqui para a gente no e-mail julgados-e-comentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.